Meu nome é Marisa Eck Medeiros, sou advogada, sou casada há 18 anos com Carlos Medeiros, tenho um filho chamado Mateus, de 13 anos, e eu nasci numa família de descendentes de alemães no interior do Rio Grande do Sul. E na minha infância eu tive uma educação muito rígida, muito severa. E por isso eu não me sentia muito amada, muito pertencendo àquela família. Eu acho que na minha infância os meus pais não conseguiram me dar o afeto que talvez naquele momento eu queria ou precisasse. E isso fez com que muito cedo, aos 11 anos, eu decidisse já sair de casa. Por quê? Porque eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis conhecer outras pessoas, outros lugares, e eu sabia que se eu continuasse lá, isso não seria possível. E talvez por essa falta de afeto deles, isso foi muito mais fácil, porque aí eu não tive dificuldades em sair. E hoje eu moro em Campinas, eu pratico essa metodologia há alguns anos. E em conversas com o Bert, que eu tenho aqui na escola, ele várias vezes me ofereceu, me falou sobre o curso de alta performance, que seria importante eu fazer, até pelas conversas que a gente tinha, ele identificou que seria um curso importante e transformador na minha vida. E por que eu relutei? Eu relutei muitas vezes, ele me convidou várias vezes e eu sempre tinha uma desculpa. Na realidade eu tinha medo de encarar os meus medos internos, as minhas dificuldades, coisas que eu trazia lá de trás. E eu sabia que se eu começasse a mexer nelas, eu ia ter que resolver essas questões profundas. E tudo que é difícil a gente tenta protelar, tenta deixar para depois. Então, e por que agora eu decidi, esse ano, em 2016, por que eu decidi fazer esse curso de alta performance? Porque no final do ano passado foi um ano difícil, eu terminei obra, eu finalizei a construção de uma casa, eu estava trabalhando muito, além disso eu tinha todas as atividades com a minha família, enfim, as outras coisas. E eu tive num determinado dia um pico, uma crise de ansiedade, de pânico. E foi muito ruim, foi horrível. Nesse dia eu pensei que eu fosse morrer. De medo de morte, de morrer, de perder filho, de tudo. Os demônios. Os demônios que todos nós temos. É uma experiência que eu não quero repetir, que foi muito complicado para mim. E a partir disso eu comecei a repensar a minha vida, repensar algumas coisas, o significado de algumas coisas. E aí, numa outra conversa com o Bert, que a gente fazia essas conversas semestrais, ele me falou de novo do curso, e aí eu decidi que era a hora. Eu decidi que era a hora de enfrentar esses meus medos, essas minhas dificuldades, essas minhas angústias e começar a mexer naquilo que não me fazia bem, que eu tinha que resolver. Por quê? Porque eu não queria mais passar pelaquela situação lá, aquela crise que eu tinha vivido. E com isso, eu comecei a fazer o curso. No início do curso, foi difícil, não foi fácil, porque o curso traz à tona exatamente aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente quer manter escondido da gente mesmo e das pessoas, aquilo que a gente não quer trabalhar, a gente quer deixar lá num cantinho e a gente acha que pode continuar evoluindo como ser humano sem mexer naquilo, e não dá. E ao trabalhar isso, ao estabelecer as metas no curso, ao identificar as dificuldades, eu me deparei com situações que eu achei que tivesse resolvido e não estavam resolvidas. E isso trouxe uma certa ansiedade, trouxe medo, trouxe angústias. E aí era o ponto, era começar a trabalhar. E eu acho que é isso que o curso traz,
Ele diz assim, ó, você tem demônios como todo mundo, mas ninguém quer falar sobre eles, ninguém quer botar para fora. E quando você começa a falar sobre eles, eles diminuem de tamanho já. E o que foi transformador, foi assim, que fez toda a diferença? É que a cada semana, a cada encontro, essa mentoria ou acompanhamento do Bert me deixava mais tranquila, me deixava serena e me deixava e fazia com que eu percebesse que eu estava no caminho, que eu estava caminhando mesmo com dificuldades, mesmo vendo os desafios, mesmo tendo medo de falar e de pensar neles, eu estava evoluindo, eu estava caminhando. Bom, o que o curso de alta performance modificou e tem proporcionado na minha vida? Eu acho que, em primeiro lugar, estou num processo de perdão dos meus pais. Acho que isso é muito importante até pelo início da minha história. Isso está sendo assim libertador. Trabalhar esse perdão com eles, retomar esse afeto deles e perceber que o que eles me deram lá atrás é o que eles podiam me dar e que foi suficiente naquele momento, e com isso eu continuei a minha vida. Com isso, hoje, eu consigo ser uma pessoa melhor, eu consigo viver mais relaxada, eu estou conseguindo diminuir a minha ansiedade no dia a dia, diminuindo os meus medos internos que eu tinha. Gradativamente eu estou trabalhando cada uma das minhas dificuldades e eu percebo que a cada dia isso é melhor. Na minha família eu consigo perceber quando um conflito vai acontecer e antes que ele aconteça eu contorno ou eu tento evitar. E isso permite com que eu não tenha desgastes emocionais negativos, perda de energia negativa que só vai me fazer mal. No meu trabalho, a mudança é significativa, porque eu trabalho, como eu sou advogada, eu trabalho com prazos, eu tinha muito medo de perder prazos. Hoje eu consigo trabalhar de forma relaxada, focada no dia a dia. Aquilo que eu preciso fazer naquele dia, o que é importante, eu consigo fazer, resolver de forma relaxada e sem medo de perder prazo, sabendo que eu estou cumprindo cada prazo no seu tempo delimitado. E para finalizar, eu acho que o que foi revelador com esse curso e que eu não imaginava, eu não tinha essa noção, eu percebi, eu descobri que eu tenho um propósito de vida. E eu não sabia que eu poderia ter um propósito de vida. E quando eu fui questionada sobre isso, qual que é o seu propósito de vida? Tipo, eu, propósito de vida? Quem sou eu para ter um propósito de vida? Não sabia nem o que era. E aí, aos pouquinhos, a gente foi conversando, a gente vai se angustiando, vai pensando. E aí tem um dia que dá um insight, assim. Um propósito de vida que é muito maior do que trabalhar, do que ter uma família, do que ganhar dinheiro, do que adquirir bens. Eu identifiquei esse propósito e com esse propósito eu posso me tornar um ser humano melhor, eu posso fazer a diferença na vida das pessoas e isso dá um significado muito maior na minha vida hoje. Por que que eu estou aqui? Tudo que eu tenho que cumprir nessa existência. E isso é libertador, isso é muito gratificante, é libertador. E por isso eu sou grata a esse curso, eu sou grata ao Bert por ter me proporcionado isso, por estar me ajudando a evoluir como ser humano e ser um ser humano melhor e mais feliz. É isso.